Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Aqui nós falamos sobre gestão da farmácia de manipulação, sobre de uma maneira personalizada todo esse processo nada fácil na vida do farmacêutico, do proprietário, que é a gestão de uma farmácia de manipulação, um ambiente tão complexo, tão variável, né? Hoje nós vamos falar sobre um plano de incentivo. Como criar, como organizar aí na sua farmácia um plano de incentivo. Então, primeiro de tudo, você vai precisar pensar em indicadores, metas, né? E como que eu começo a fazer isso, né? Começa ali o seu dia parando e elencando, citando quais são as atividades que se repetem sobremaneira em cada processo. E a periodicidade com que elas se repetem. Depois você vai organizar elas por nível de importância, para que através desse exercício de elencar uns minutos do seu dia, pegando quais são as atividades, quais são as tarefas que se repetem, como elas são feitas. Quando você escreve o como elas são feitas, você começa a etapa de revisão do processo. Quando você escreve como é feita aquela etapa. E aí, ao revisar o processo, ao repensar o processo, você reanalisa se realmente aquela tarefa ela é importante para o processo ou não, ela merece virar um indicador ou não, né? E aí você vai verificar quais pedem unidades de medidas. Unidade de medida quantitativa ou qualitativa. Por exemplo, um indicador importante para mim aqui é produtividade, uma meta qualitativa. Relacionamento interpessoal, uma meta qualitativa. Então, quando se trata de uma meta qualitativa, é muito importante que você tome cuidado com a subjetividade, com a humanidade de cada um que vai estar apontando se aquele relacionamento é adequado ou não. Você precisa ter clareza, anotar, deixar claro o que é esperado do relacionamento interpessoal dentro da sua organização. Você vai perceber que cada atividade demanda um tempo e uma quantidade estimada, né? Aqueles que são qualitativos. E depois você vai reduzir para tempo, né? A quantidade num determinado tempo são os pontos que você vai olhar para estar elencando uma meta. Então presta atenção agora, anote aí. Você vai responder a seguinte pergunta: quais objetivos você deseja alcançar? Ao criar o indicador, ele tem que responder quais objetivos você deseja alcançar com aquela meta. De que maneira eu pretendo atingir aquele objetivo? E ao pensar em de que maneira eu desejo atingir aquele objetivo, eu vou estar então debruçando sobre o meu processo e revisar, repensar, reavaliar o fluxo do meu processo com frequência, sempre, nunca parar com isso. Aí depois, ao pensar então em indicadores, é para chegar lá aonde? Chegar na medição, na métrica, para que eu possa então criar um plano de incentivo, um plano de premiação para quem atingir aquela meta, aquele indicador, para quem cumprir aquele indicador chegando até a meta da organização. E eu posso fazer um sistema de premiação de participação nos lucros ou participação nos resultados quando atingirmos as metas. A diferença é que a participação nos lucros, os dois formatos, eles não são tributáveis, né? Eles são participações que não incidem impostos, tributos da folha de pagamento, né? Não incide impostos da folha. Porém, eles, dependendo do valor, do tamanho desse PLR ou desse PPR, aliás, do PLR, incide imposto de renda. Então, o PPR ele é vantajoso em relação ao PPR por isso. Porque para o empregador,
os dois são isentos de encargos trabalhistas, mas para o empregado, a PLR incide imposto de renda direto na fonte. Então, nesse aspecto, a PPR é melhor que PLR. Porém, todavia, contudo, o PPR, para estabelecer um plano de PPR, você precisa ter clareza nas metas, clareza nos indicadores. Então você precisa envolver muito a sua equipe na definição dessas metas, na definição desses indicadores. É de suma importância que todos estejam envolvidos nesse processo. Aumentar a distância atrapalha muito. Então você precisa ter, primeiro passo, um plano de metas. Você vai debruçar, descrever o plano de metas, aonde você quer chegar. Depois do plano de metas, segundo passo, os indicadores que dizem se você está chegando naquelas metas ou não. Então você vai escrever o plano de metas, segunda parte, definição dos indicadores de desempenho. Quais são os indicadores que você vai tratar com a sua equipe que demonstram se está chegando naquela meta ou não? Indicadores de desempenho. E ter clareza do plano de metas e dos indicadores de desempenho fazem com que a equipe, o funcionário tenha clareza de onde ele vai chegar. E sem essa clareza, a PPR dificilmente funciona. Vira um proforma, vira um repeteco do que está se fazendo. Então, para a PPR funcionar, precisa ter clareza do plano de metas e dos indicadores. Lembrando que os indicadores do plano de metas têm que ser revisado anualmente. Você pode utilizar aquela ferramenta PDCA para estabelecer, para definir esse programa. Então, o primeiro passo é o planejamento. Você vai planejar, você vai definir quem é da equipe que vai fazer parte desse programa. É importante, de uma maneira bem minuciosa, definir quem serão os envolvidos na definição no desenvolvimento dos indicadores, por exemplo. Quem vai fazer parte disso? É muito benéfico para ambos os lados quando tanto o líder como o liderado participam disso. Depois, então, você vai estabelecer as metas pode parecer óbvio, mas sem planejamento não dá. Lembre-se que sua meta, ela tem que ser uma meta SMART, ou seja, uma meta específica, uma meta mensurável, algo que seja atingível, algo que seja realista e algo que seja temporizável. Você pode contar ao longo do tempo. Então, vamos lá, lembrando que é uma meta SMART, ela é uma meta específica, mensurável, atingível, realista e temporizável. É importante que ela cumpra todas essas etapas. Depois que você fizer toda essa etapa, dentre as metas definidas, você pode considerar, por exemplo, vou te dar exemplos aqui, como eu já falei, produtividade, absenteísmo, reclamação dos consumidores, faturamento, devolução de fórmulas, devolução de mercadorias. Esses são indicadores que você pode considerar, por exemplo. De indicadores de desempenho, se as metas são mensuráveis, significa que podem e devem ser medidas, corretos? Então, mensurável significa medida. Então, podemos relembrar e dizer que o ponto mais importante para o sucesso do programa é a definição dessas metas e o acompanhamento frenético, o acompanhamento constante dos indicadores e dos resultados. Por hoje é isso, espero que você siga esse canal para receber mais vídeos como esse.